A paz do Senhor, meus irmãos, quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Sou ministro do Evangelho, congrego na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui em Ribeirão Preto. Louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos estudando o último trimestre da nossa escola bíblica dominical. Nós usamos a Betel, A Betel dominical, que é da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Glória a Deus, que é a qual nos traz o título Personagens Bíblicas Virtuosos e Marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante da circunstância da vida, Glória a Deus. E este é o meu canal Família, e eu convido você, após assistir esse vídeo, deixe seu like abençoado, e também, se você não for inscrito no meu canal, convido você a se inscrever. Eu vou agradecer você, sua inscrição é muito importante para o crescimento deste canal. Muito bem, então, hoje nós estamos diante da lição número 8, lição esta que será lecionada em todas as Assembleias de Deus de Madureira no dia 23 de novembro, isso é, no próximo domingo, e nos fala aqui sobre Abigail, sabedoria que desarma conflito. Que coisa interessante, Temos aqui um texto áureo na nossa lição que diz, texto áureo: e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. 1 Samuel, capítulo 25, versículo de número 24. A nossa verdade aplicada diz o seguinte: devemos cultivar com a ajuda do Espírito Santo virtudes que nos capacitem ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. E também nós temos aqui o nosso objetivo da nossa lição, que o primeiro é conhecer a história de Abigail. E o segundo é comparar a ingratidão de Nabal e a gratidão de Abigail. E o terceiro é ressaltar que a humildade de Abigail evitou um conflito. Muito bem, temos um texto de referência que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 31, 32, 33, 34 e 35. Do versículo 31 ao 35. Louvado seja o nome de Jesus. E você pode ler aí nos seus momentos de leituras devocionais. Amém? Muito bem. Eu estou aqui com uma lição de aluno, porque eu não sou professor na congregação onde eu congrego, eu sou aluno, tá bom? E eu vou deixar um pequeno vídeo de uma pré-aula somente da introdução e do primeiro tópico da lição número 8. Amém? Louvado seja Deus. Eu costumo sempre, meus queridos, não fazer grandes comentários concernente à introdução, pois a introdução ela é um ato de introduzir, E ao lermos a introdução, nós nos preparamos para entrar nos 3 tópicos da lição, a qual deve ser abordada. Então, a introdução diz o seguinte: Abigail era uma mulher sensata e formosa, enquanto seu marido Nabal era um homem de ações más.
Abigail foi corajosa ao interceder humildemente perante Davi para evitar que ele vingasse a ofensa do seu marido, que se recusou a ajudar Davi e seus homens. Assim, ele protegeu a sua casa e sua família. Assim, ela protegeu a sua casa e a sua família. Muito bem. Vimos aí essa atitude, né, de Abigail, totalmente diferente das atitudes de Nabal, além de ser arrogante, né, orgulhoso, egoísta, né, ainda também um homem que usou de ingratidão para com Davi, né? Muito bem. No tópico 1, nos traz o título sobre a história de Abigail. A Bíblia não relata a origem desta mulher. A Bíblia não relata a origem de Abigail. Nós só sabemos que ela era esposa de Nabal, que era um homem rico, um homem soberbo, um homem mau, um homem que era dono de muitas posses, no Carmelo, e certa vez ele se negou a ajudar Davi e seus homens. E ao negar, ele conseguiu provocar a ira do filho de Jessé. Mas nós observamos que Abigail, porém, ela teve prudência e fé. Diferente da arrogância de Nabal, conseguindo que Davi aceitasse seu apelo e ainda admirasse a sua intervenção, que a qual ela veio intervir para que Davi não vingasse do seu marido e toda a sua família viesse a ser prejudicada. Muito bem. No ponto 1 do tópico 1 diz: Abigail era humilde. Nós já falamos em outras lições que em frente da honra vai a humildade. Ninguém perde nada por ser humilde, pois a Bíblia diz que se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós não perdemos nada em ser humilde. E a Bíblia diz aqui que Abigail era humilde. Abigail agiu com humildade diante de Davi e seu exército. Devido à afronta de seu marido, ela foi até Davi, desceu depressa do seu jumento e antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, ela prostrou o rosto no chão e se inclinou, reconhecendo Davi como homem de honra e homem de guerra. Observamos que Abigail, ela, na sua humilhação, ao encontrar com Davi, ela prostrou-se, colocando-se o rosto em terra diante dele e lançando-se aos seus pés. Aí nós observamos que ela lançou-se aos pés e ali ela se humilhou, chamando-a a si mesma de serva. Por 7 vezes ela pronunciou a Davi que ela era serva dele. E isso
foi uma demonstração de humildade diante de Davi. Amém? Muito bem. Então ela se humilhou ao reconhecer a seriedade do momento, assumindo uma culpa que não era sua. Em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 23 e 24, você pode ler esse assunto aí. Amém? Deus abençoe. Encerro aqui o primeiro ponto do tópico 1 da lição 8. E vamos passar para o ponto 2 do tópico 1, que fala que Abigail era mansa, né? Observamos aqui que humildade e mansidão está incluso lá nas características das bem-aventuranças, lá em São Mateus capítulo 5. Então aqui uma da primeira característica de que Abigail ela era humilde, a segunda característica ela era mansa, né? Pois através da sua mansidão, Abigail ela foi levar uma palavra para apaziguar, né, a tempestade que vinha contra a sua família, para apaziguar Davi através de sua palavra de mansidão. Abigail era mansa e Abigail foi capaz de defender sua casa usando palavras mansas e palavras humildes. Nós não conseguimos nada se nós não usar uma palavra mansa, uma palavra humilde para defender a nossa família, né? Ela evitou que Davi se vingasse de Nabal, seu marido, e como ela disse a Davi, Nabal era um homem de Belial, e loucura estava com ele. Ele era um homem de Belial, e a loucura estava com este homem, porque, né, nós sabemos que o termo Belial, ele é um derivado do hebraico, pela junção de Bele, que significa não, e Al, que significa sem, que significa alguém inútil, alguém sem valor, alguém que é malvado, alguém que é prejudicial. Muito bem. Então observamos que após as suas palavras de mansidão e de humildade, ela também ouviu Davi a pronunciar, né, pela sua própria boca, usando a sua própria voz, dizendo que bendito o Senhor, Deus de Israel, né, que te enviou ao meu encontro para evitar que mais uma tragédia ou mais um derramamento de sangue viesse a acontecer. Então observamos até onde chega a característica, né, da mansidão e a humildade na vida de uma pessoa. Muitas vezes nós queremos resolver do nosso próprio jeito, né, com as nossas próprias palavras, não buscamos direção de Deus para poder agir. Vemos algo que precisa ser resolvido, já queremos usar a nossa própria força, confiando em si mesmo, mas a Bíblia diz que nós precisamos confiar no Senhor, glória a Deus, no Senhor, e pedir direção de Deus para resolver os nossos problemas. Aqui eu quero encerrar o segundo ponto da nossa lição, do tópico 1 da lição 8, e passar para o ponto 3 do tópico 1 da lição 8. Muito bem, aqui fala que Abigail era pacificadora, né?
que também está incluso lá nas características das bens-aventurança, que diz que bem-aventurado são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito bem. No ensino do próprio Jesus, quando iniciou ali o sermão do monte. Então, Abigail era pacificadora. Abigail, ela é um exemplo, né, de prudência, um exemplo de coragem, né, porque não seria qualquer mulher que ia ter esse exemplo, que ia ter essa coragem de ir ao encontro de alguém que estava furioso a fim de brigar e derramar sangue. Não é fácil você ir de encontro com alguém que está furioso e talvez até com uma arma na mão, né? Naquela época lá a espada, por exemplo, que era a arma que era usada nos conflitos de guerra, né? Então observamos aqui que ela teve coragem de ir diante das ameaças de Davi contra o seu marido. Até onde leva uma mulher sábia, uma mulher humilde, uma mulher mansa e uma mulher pacificadora. Até onde chega uma mulher que tem essas qualidades. Para defender o seu marido, ela foi ao encontro de um homem furioso, porque Nabal, ele tinha agido com arrogância, agiu com ingratidão, e ele interveio rapidamente, preparou provisões e apaziguou a ira de Davi ao enfatizar a ausência de sabedoria de seu esposo e expressar votos de sucesso a Davi, né? Ela expressou ali votos de sucesso a Davi e então, humildemente, ela fez um apelo pela misericórdia dele e foi atendida, evitando assim mais um derramamento de sangue. Observamos que Abigail, para salvar a sua casa, olha só, ela foi ao encontro de Davi, até mesmo sem o consentimento do seu marido. Agora, isso me traz a entender que ela foi sem o consentimento do seu marido, não é porque ela não era uma mulher também submissa ao seu marido. Ela foi sem consentimento porque se ela fosse pedir para Nabal consentimento para ir encontrar com o rei Davi, ele não ia deixar, ele ia proibir, porque ele era arrogante, ele era orgulhoso, ele era jactancioso, ele era egoísta. Então, observamos que se ela fosse chegar a ele e falar: Nabal, eu peço consentimento para você me deixar eu ir falar com Davi, para apaziguar essa fúria, essa ira que está no seu coração, ele não ia deixar. Então ela foi sem o consentimento. Amém? Queridos, e aqui eu quero encerrar esta pré-aula desse primeiro tópico da lição número 8. E aqui eu quero dizer o seguinte, que eu aprendi que Abigail foi capaz de defender sua casa, usando palavras mansas e palavras humildes. Abigail, porém, teve prudência, teve fé, diferenciando da arrogância de Nabal, conseguindo que Davi aceitasse o seu apelo e ainda admirasse a sua intervenção. Fica aqui esta pré-aula, né, como uma palavra de incentivo
para você participar da aula no próximo domingo. Mesmo você assistindo esta pré-aula, eu convido você a não faltar na escola bíblica dominical, na congregação onde você congrega. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.